Agora vamos, né? A galera do online, respondam aí, por favor, se vocês estão me ouvindo direitinho. Pode dar ok aí, a galera aí vai dizer se vocês estão respondendo sim ou não. Vamos lá? Vamos lá para o segundo painel, tá? É, Agora no auditório a gente vai ter o painel Como o design impacta a experiência do usuário com deficiência. Convido a nossa mediadora, Carol Monteiro, da Unicap e do Marco Zero Conteúdo. Agora, lá na galeria, vai começar o painel Cases de Sucesso, reunindo empreendedores e iniciativas inspiradoras. Experiências reais que mostram como a acessibilidade se traduz em impactos sociais e inovações. Tá bom? Carol, pode subir agora. Agora sim, né? Pode ir. Obrigada, gente. Bom dia, quer dizer, quase boa tarde, né? Hello, Sara, Marcelo. Eu sou Carol Monteiro, né? Sou jornalista, sou professora da Unicap e tenho mestrado e doutorado em design, né? E aí é quando a minha experiência na pós-graduação encontra com o objetivo, né, dessa conversa, que é discutir como as escolhas do design e do designer, né, da designer também, podem facilitar ou dificultar a navegação, a compreensão e a participação de pessoas com deficiência em vários contextos, né? Então, a ideia aqui é a gente refletir sobre a acessibilidade desde a configuração, né, desde a concepção das interfaces, objetos, ambientes, experiências, entendendo o papel do design como ferramenta de inclusão, tá? Então, a gente tem três convidados para essa conversa, o Marcelo e a Sara, que estão fora do Brasil, né? E obrigada por essa participação. E o Carlos Pontes, né, que está aqui. Eu vou ler os currículos dos participantes, depois a gente começa, cada um deles vai ter um tempo, né, de 20 minutos para apresentar a sua experiência, e depois a gente vai fazer algumas perguntas e vocês também, né, fiquem à vontade para participar. Eu queria começar chamando o Carlos para vir para cá. Carlos Pontes, ele é designer gráfico e diretor de arte com foco em identidade visual, comunicação digital e projetos audiovisuais. Ele atuou em agências de branding e comunicação, com experiência em rebranding, campanhas criativas e direção de arte. Ele é formado em design pela UFPE e também realizou intercâmbio na Faculdade de Belas Artes do Porto, em Portugal. Carlos, obrigada. Queria apresentar também a Sara. A Sara, ela é fundadora da SM Accessibility Consulting. É uma empresa especializada em auditorias de acessibilidade, testes de usabilidade e design inclusivo. Ela é cega de nascença, tem mais de 20 anos de experiência como usuária de tecnologia assistiva e consultora de acessibilidade. Antes disso, desculpa, gente, eu esqueci de me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curtos, cacheados, uso óculos, estou usando uma camisa verde, uma calça preta. Queria apresentar também o Marcelo Paiva. Marcelo é referência em experiência do usuário e acessibilidade digital, com uma carreira de 30 anos nos Estados Unidos, atuando com empresas da Fortune 500 e Departamento de Educação dos Estados Unidos. Ele é criador de várias inovações, entre elas uma Ferramenta ferramenta para para protótipos protótipos acessíveis e o plugin WCAG para para Figma. Ele também é palestrante internacional. e defensor da acessibilidade como direito essencial. Marcelo e Sara, bem-vindos à conversa. E eu queria começar, né, passando a palavra para Carlos, né. A gente estava conversando, combinando com Larissa ali atrás, achou que fazia mais sentido começar com Carlos, que vai trazer na perspectiva mais da identidade visual de projetos, e depois passar a palavra para Sara e para Marcelo, e vão trazer talvez uma visão mais ampliada, né, em relação a esse debate sobre design. Então, Carlos, muito obrigada, fica à vontade, e a palavra é sua. Obrigado, Carol. Meu nome é Carlos Pontes. Eu sou um homem branco com cabelo preto, cacheado. Uso um óculos transparente, tenho barba, bigode. Estou usando o brinco com a logo do Inovaê, usando uma camisa azul, com outra camisa azul por cima e uma calça jeans.
Eu queria, por favor, que colocasse o slide que eu preparei, onde a gente vai introduzir, realmente assim, de forma bem simples, como o design impacta a experiência do usuário. Eu fui responsável por criar a identidade visual do Inovaê e do Eficientes. E foi uma experiência muito enriquecedora, com muitos aprendizados no caminho, né? Muitas falhas também para a gente chegar até o resultado atual. E nesse slide que eu preparei, eu trouxe algumas barreiras que vão exemplificar melhor como é que o designer ele tem um papel fundamental em criar essa ponte entre os usuários e o projeto. Tá colocando aqui, né? Então, de início eu queria falar sobre as barreiras visuais. Quando a gente está falando sobre cores, contrastes, que é uma dos princípios fundamentais, né, da criação de uma identidade visual, de um projeto, a gente precisa fazer muitos testes de início, ter um conhecimento sobre o uso de cores análogas, cores complementares. Ah, pronto, colocaram agora. E aí eu queria exemplificar isso no primeiro slide, com um exemplo prático mesmo, para a gente dar uma olhada aqui de como é que essas barreiras acontecem na prática, né? Então, logo aqui no primeiro slide, eu dou um exemplo de uma combinação análoga e de uma combinação complementar. O que é uma combinação análoga? Subir aqui um pouquinho. Isso, para exemplificar. Pronto. Aqui no meio tem um círculo cromático, onde tem todas as cores que a gente utiliza. E ele é basicamente dividido em cores frias e cores quentes. Cores frias, o azul, o roxo, o lilás, o rosa, o vermelho, o laranja. E as cores quentes, o amarelo, o verde, o azul escuro. Então, nesse exemplo aqui de combinação análoga e combinação complementar, eu mostro no exemplo à esquerda como a combinação análoga ela pode prejudicar a leitura, criando um contraste de baixa visualidade. Então, como vocês podem ver, o análogo, que é quem está junto ali no círculo cromático, o verde com o azul, ele cria um contraste que não cria uma boa visualização. Mas, em oposição, no lado direito, que é uma combinação complementar, temos a combinação do azul com o amarelo, onde ele, por estar oposto no círculo cromático, propõe um contraste de uma boa legibilidade. No exemplo seguinte, no outro slide, seguindo depois das barreiras de cores, temos as barreiras tipográficas também. A tipografia que está relacionada ao uso das fontes, o tamanho da fonte, qual é a espessura dela, qual é o desenho dessa fonte, ela é muito importante porque ela pode incluir ou excluir um usuário, é, pois fontes muito finas ou condensadas ou que tenham um tamanho muito pequeno podem dificultar a legibilidade. Então, recomenda-se que pelo menos utilize o tamanho de 16 pixels quando a gente está falando sobre telas digitais e serifas, que são essas terminações, né, no final das letras, são ideais que elas sejam serifas retas, serifas que não tenham tantos desenhos como fontes clássicas, né, que a gente conhece, a Time News Roman e a Bodoni e tantas outras que têm mais desenhos. Elas são ideais para projetos impressos. Mas aqui na esquerda eu dou um exemplo de como
uma tipografia que é muito condensada, itálica, pequenininha, que tem o mesmo texto do texto da direita, ela dificulta essa legibilidade, mesmo tendo um contraste ideal, né, que o do preto e branco, mas ela dificulta bastante. E é ideal também que quando a gente vá construir, né, essa hierarquia mesmo das informações, a gente não se utilize só de uma delas, de, eu vou usar só as cores para destacar, eu vou usar só uma fonte mais grossa, uma fonte mais fina, para criar essa hierarquia das informações. Então, é ideal que quando a gente vai criar uma hierarquia visual, a gente pense também em quais elementos a gente quer destacar. Construir um título que seja maior, que tenha um tamanho maior, que tenha uma espessura maior, um subtítulo, um texto corrido também. Então, por isso, além das cores, além da escolha da fonte, né, da tipografia, é importante a gente construir uma hierarquia também a partir dos tamanhos das informações, na construção de títulos, subtítulos e um texto corrido. Aqui eu também dou um exemplo à esquerda de um texto totalmente sem hierarquia, onde todo o texto tem o mesmo tamanho, as mesmas cores, a mesma espessura. E na direita, um exemplo ideal de um título que tem uma cor diferente, uma espessura diferente, e em seguida um texto subtítulo e um texto corrido que tem uma espessura diferente, cores diferentes e uma fonte diferente. Seguido disso, agora que eu apresentei essas barreiras visuais, quem aqui trabalha com design? Temos algumas pessoas e eu queria trazer algumas ferramentas úteis que eu utilizo no meu processo criativo. Primeiro, sobre essa questão do uso de cores, existem plataformas online onde você pode testar se as suas cores elas estão com um contraste ideal. Existem diretrizes, como a WCAG, que é a diretriz de acessibilidade para conteúdos na web. Ela está disponível online, está disponível em português. E ela fala justamente sobre esses pontos básicos de uma construção de contraste ideal, sobre um uso de tipografia que seja legível, construção de hierarquia, construção de uma iconografia, né? A construção de ícones, de um logotipo onde ele seja fácil de descrever para as pessoas com deficiência, onde ele não crie um visual tão complexo. E então eu trouxe algumas ferramentas úteis aqui. As primeiras duas são dois sites, o Contrast Checker e o Colors Contrast Checker também, que são duas plataformas online gratuitas, onde fazem esse cálculo de acordo com as diretrizes de acessibilidade, onde a gente calcula se as cores elas estão legíveis, estão criando um alto contraste, um baixo contraste. Porque quando a gente está criando uma identidade visual, um sistema visual, não significa que todas as informações elas vão estar em destaque, mas é papel do designer usar de forma estratégica o que é que ele quer destacar e o que é que ele quer deixar com menos destaque. Então, eu trago essas duas ferramentas. Temos o Wave também, que é uma plataforma onde ele avalia todas as ferramentas presentes em um website e ele cria relatórios, ele cria sugestões do que é que você pode melhorar no seu website também. E eu trago a WCAG, né, que é muito importante a gente estar atento a essas diretrizes de acessibilidade para certos designers, né, que estão em formação, que estão aí na academia e muitas vezes não têm essas informações nas cadeiras da universidade. É interessante fazer essa pesquisa fora também, né, da universidade. Quando a gente, na universidade, temos cadeiras pensando em acessibilidade para ambientes, a gente fala sobre wayfinding,
sobre design de produto, mas no aspecto de design gráfico e design de web, é algo que muitas vezes é tratado como um detalhe, né? Um diferencial do projeto. Mas participando do Eficientes, né? Fazendo parte da equipe há já um bom tempo, eu fui aprendendo, errando, falhando, e entendendo que a acessibilidade, ela não é um diferencial, né? Ela é crucial e deve estar presente. É um direito e deve estar presente nos projetos, desde o início, e não como um detalhe a mais. Então, no slide seguinte, agora que eu trouxe essas ferramentas úteis, eu queria falar mais sobre a minha participação na construção da identidade visual do Inovae e do Eficientes também. Eu vi o Eficientes nascer, basicamente, porque eu sou irmão de Larissa Pontes. Então, eu vi quando o Eficientes ainda era um projeto de TCC na faculdade, né? E a gente foi aprendendo muitas coisas juntos. Eu levei alguns puxões de orelha de Larissa e ela sempre confiou bastante no meu trabalho. Já usamos algumas fontes que não eram legíveis, contrastes horríveis, mas eu acho que de um tempo para cá, né, na construção do Congresso, compartilhando mais conhecimento, trocando mais experiências, né? E por isso que é tão importante um evento como esse, para que a gente troque experiências, troque conhecimento. A gente foi aprimorando mais e mais. E queria agradecer o convite, né, de Larissa e de Mariana, fazer parte da equipe do Eficientes, do Inovae, tem sido crucial na minha construção como designer, né? Eu sempre tento trazer o design participativo como essencial na metodologia da construção de um projeto visual, porque o design participativo, ele justamente defende a cocriação e a participação do público, né, do usuário desde o começo. Então, as pessoas, elas devem estar inseridas desde as reuniões de briefing, presente nas reuniões de referências visuais, nos testes. É importante a gente reforçar a urgência de trazer mais testes para os projetos, para que a gente possa realmente ver no detalhe onde é que a gente está falhando, aonde é que a gente pode aprimorar. Então, o design participativo tem sido crucial nos meus projetos de identidade visual, porque muitas coisas que eu aprendi com o Eficientes, com o Inovae, eu entendi que eu tenho que levar para todos os projetos da minha vida, né? Então, não é só porque a gente está criando um congresso para pessoas com deficiência, onde a gente vai criar uma identidade específica acessível. Não, a acessibilidade ela tem que estar presente em todos os projetos. Então, é isso, eu encerro a minha fala. Eu queria realmente trazer de forma bem introdutória essas barreiras do design e exemplificar também com esses cases de sucesso, né, que eu inovei o Eficientes. E é isso. Agradecer e estou aqui pronto para a gente conversar. Obrigada, Carlos. Sabendo agora que você é irmão de Larissa, vocês são iguais, muito parecidos. Bom, eu queria passar a palavra agora para a Sara Massengale, né? Já apresentei um currículo dela e vou deixar ela se apresentar melhor e falar um pouquinho sobre essa experiência tão rica, né, que ela tem com auditorias de acessibilidade, testes, design inclusivo, né, e como uma pessoa cega também. Acho que tem muito, muito a contribuir com esse debate. Muito obrigada, Sara. Um prazer para a gente ter você aqui.
Sarah, you are muted, just so you know. Apologies, I could not get my screen reader to recognize the shortcut for unmuting. Eu não consigo acessar. So Então, to talk a little bit about para falar um that, pouquinho sobre, it's not really não é mesmo só a blind person's perspective that só is sobre so perspectivas pessoais, valuable. It's really the mas perspective of também é any sobre person with falar sobre disabilities who's going to benefit from como isso pode the beneficiar digital accessibility that you build as in. pessoas e a It's acessibilidade no always going to be geral. valuable to have. É sempre muito And valioso que isso so aconteça. just making sure Então, that it's really só para important manter to certeza, the company, the organization you're working with to a companhia, a involve organização que você está trabalhando, those manter isso folks de forma during both envolvida, the manter user eles testing phase envolvidos and qualified e digital accessibility qualificar essa experts acessibilidade during your design durante reviews and your o seu audits, and entendimento de just really being design. mindful that É muito importante compliance and que a gente combine isso. sort of user-centered design are not the same thing. A experiência de usuário e o design acessível não são as mesmas coisas. Okay, Sarah, can you hear me? Yes. Okay, so I think we're gonna, Sarah and I will be introducing ourselves together with the same set of Sara e eu slides. Vou estaremos falar em nos português. introduzindo. A Sarah e eu, nós vamos apresentar o mesmo slide, porque a gente faz workshop juntos sobre acessibilidade e experiência do usuário. So, Sarah, do you want to introduce yourself and describe yourself? Absolutely. Right. First of all, it is an honor to be here. É Thank you so uma much for honra inviting estar me. This aqui. is a Muito really obrigada cool and pelo very new convite. experience for me. É So uma grande nova glad to be experiência able para to share mim this with all of you. ser capaz de compartilhar tudo isso com vocês. Eu aproveito a oportunidade para agradecer também. É uma honra estar aqui compartilhando os nossos sucessos e falhas durante a nossa carreira. E é muito bom, muito legal ouvir o Carlos falar sobre o processo dele. E agora a gente está vendo o Carlos junto na mesma cama. Obrigado. Eu sou Marcelo Paiva, eu sou especialista em experiência de usuário, com muito fundamento em acessibilidade, é algo que eu já venho fazendo há 10 anos, quando eu comecei a liderar times e participar em projetos que tinham essa necessidade. E nesse processo eu criei metodologias, treinos, e foi como eu conheci a Sarah, trabalhando para o Departamento de Educação, um projeto que nós fizemos juntos, e eu tive o prazer enorme de conhecer esse anjo, essa pessoa maravilhosa que ela é. Our next slide, Sarah. All right. We're going to move on to positionality. Okay, so Então, this is essa something that we é alguma try and coisa do in que all a of our gente traz, presentations, a gente tenta and fazer it's em todos called os nossos positionality. projetos, e And é chamado de what we posicionamento. do with doing this is E really talk about é muito importante que a where gente entenda que a we're gente está coming from falando sobre. when we are talking about this content and the Nós estamos expertise falando that sobre we esse bring. conteúdo. And so, for myself, I Então, am a para mim, blind, eu sou uma mulher, neurodivergent, lesbian woman, eu sou uma mulher and lésbica e cega. I have Eu had both of these tenho disabilities all of my life. todas I am essas sort of dificuldades toda a known minha vida. for going against a lot of Eu sempre best practices quis because ir contra muitas coisas. often best practices are designed by non-disabled folks Essas coisas geralmente são who designadas por may or may pessoas que not não understand the entendem full scope of the disability experience. sobre coisas, And just a little bit beyond that, e é um pouco I além don't disso. get to stop Eu não encountering consigo parar. inaccessibility when my workday as a digital accessibility consultant stops. I still have to pay bills. I still have to, Eu ainda tenho fill out que forms.
And inaccessibility exists for me in E aí, every stage of a falta de life. So that's acessibilidade tem estado na really minha where vida I desde come from when sempre I'm presenting this e eu não content and consigo why acessar muitas I coisas may durante toda a oftentimes minha get vida. pretty passionate about it. E eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia e por conta de não conseguir estar E a minha presente nesses lugares, posicionalidade eu com decidi relação à desenvolver o que eu desenvolvo acessibilidade hoje. é como sobrevivente de câncer diabético. Eu tenho uma perda auditiva elevada. Sou imigrante brasileiro, vivendo nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e eu vivo tanto a exclusão quanto a inclusão, né? Então, eu tenho consciência disso. Essas características moldam quem eu sou, como eu vejo o mundo, e isso é, de alguma forma, traduzido no meu trabalho. Né? Como a Sarah falou, está na gente, é no dia a dia. Acessibilidade não é uma meta, está na gente. A gente vai aprendendo e a gente muda a nossa característica e a gente não volta a ser quem a gente era. A gente está sempre melhorando, está sempre tendo mais consciência. Então, isso tudo compõe, né, meu trabalho, todo o resultado da maneira que eu me relaciono com as pessoas. Sarah, do you want to take on visibility? Absolutely. Absolutely. So Então, before we even get into talking about nós estamos design, falando agora sobre I think it's design. really É important muito for us to importante kind of para a gente lay some groundwork entender in how algum we chão think do que a gente está about falando, trazer alguns tópicos comuns disability quando a gente in está falando general. sobre And deficiência em so, geral. Então, particularly dealing with this particularmente kind of as a lidando US com concept, we have o conceito two geral models que a gente of fala disability. We have the sobre medical model deficiência, a gente tem um and we have modelo the social médico model. e a gente tem um And modelo the medical social. model says that O modelo disability medicamentoso is a fala que a deficiência medical illness é uma, that can be cured or é uma fixed. doença que So pode ser curada basically, ou this is the corrigida. model Então, that a lot basicamente, of things such as the Americans with que é um Disabilities Act modelo are founded on. que é And medicamentoso, implies então, that basicamente disability is a fala sort of que brokenness. traz essa ideia de And que then a there's a deficiência é algo social como model algo of quebrado. disability. E em vertente disso, a And gente I'm going tem um to modelo pause social. because I am not able to hear Katarina, so I'm going to pause and give her a chance to kind of catch up. Ok. Okay, perfect. All right, and then we also have what's called the social model. E a And gente this também is the tem o modelo model social, that, e esse é o modelo que, as designers, como it designer, would be best for us to really think seria about when we're thinking muito about interessante que a gente accessibility pense and about disability. nesse lugar, The no social modelo model social. says E o modelo social fala that que as people with disabilities, pessoas com we deficiências, are not the que problem. nós, That the inaccessibilities que a of society inacessibilidade are the problem. enquanto sociedade, esse é o So, problema, que nós somos o problema. whereas the medical model of disability, for instance, might say, Enquanto o modelo well, médico fala, you're a blind person, você é uma pessoa, go have eye você é uma pessoa surgery cega, and be a sighted person. tenha The tratamento e faça social alguma model coisa. says, O modelo social oh, fala, you're a blind person, você é uma pessoa cega. why do we not have accessible elevators that talk for you? Por que a gente não tem And so elevadores it's really acessíveis para just an falar para você? entire sort of thought process shift. E é muito um processo de pensamento mesmo. All right, so bear Então, with me just a moment. fique comigo só um momento. All right. Ok. Marcelo, do you want to start at designers aren't as empathetic? on Marcelo, this você slide? quer seguir? Yeah, I'm on. Okay, I'll go to the next slide. Eu vou So, pro próximo slide. this is mudar aqui a língua. Tem um designer aqui nos Estados Unidos
que ele fez uma apresentação na conferência do Figma e ele falou esses dizeres muito interessantes, né? Designers são tão empáticos, designers não são tão empáticos quanto dizemos que somos. E a gente tem metodologias e boas práticas que falam sobre empatias, mas é exatamente o ponto dele. Se nós, designers, fôssemos tão empáticos, todos os nossos produtos seriam acessíveis. E isso ressonou muito com o trabalho que eu e a Sarah fazemos, né? O que levou a gente a criar essas 4 motivações sobre a verdadeira empatia, né? Então, são quatro dizeres, 4 pontos que a gente tem que considerar quando a gente está criando qualquer solução, né? Existe uma grande diferença entre criar uma solução de design e criar uma solução acessível. Não devia ter diferença. Todo design tem que ser acessível, como o Carlos falou mais cedo, né? Pratique a verdadeira empatia, isso é para a gente se esforçar para compreender e considerar as diversas experiências que vão estar sendo praticadas durante essa solução de design. A segunda é sobre escolher sempre incluir pessoas com deficiência. Como o Carlos falou, eu estava vibrando quando ele falou isso, foi incluir pessoas com deficiência no início do processo de design, né? Durante o briefing, durante as entrevistas de usuário, durante as ideias, convidar eles a apresentar, a co-criar com a gente. Se eles já não fizerem parte do time de design, isso é uma outra maturidade social que a gente precisa ter em empregar pessoas com deficiência no nosso time, não é só convidar eles para participar, né? E a terceira é até um dizer que as Nações Unidas criou como estatuto de nada sobre nós sem nós, né? Então, a acessibilidade é sobre pessoas, não sobre leis, né? A gente pensar isso, incluir eles e levar isso além do WCAG, do Web Content Accessibility Guidelines, ou qualquer lei que nos obrigue a fazer soluções acessíveis, nós temos que abraçar essas soluções de forma agnóstica, né? E o final, que é uma das coisas que a Sarah e eu, nós levamos no dia a dia, foi exatamente por isso que a gente teve essa aliança tão boa, porque não é sobre criar soluções separadas para pessoas com deficiência. Nós temos que criar experiências equitativas para pessoas com deficiências. O que isso quer dizer não é criar uma solução diferente, mas elevar a experiência da pessoa com deficiência ao mesmo ponto que a gente tenta elevar a experiência do usuário que tem habilidades além dessas. E a gente faz workshop, a gente faz bastante workshops e eu e Sarah, a gente resolveu iniciar esse workshop com uma atividade, meio que um desafio, né? Como é que a gente colabora com uma pessoa cega no FigJam, né? O FigJam, ele é acessível, né? Mas isso a gente vê na indústria de design, a gente vê muitas ferramentas que são acessíveis, mas nós não sabemos estruturar o documento de forma acessível, né? Vai com o que a gente estava falando no slide anterior, né? Como é que a gente convida a pessoa com deficiência a participar dos nossos processos, das nossas metodologias, né? Então, a falha realmente
acontece em fornecer o conteúdo acessível. E quando essa falha acontece, isso cria uma forma de capacitismo, né? Capacitismo é um conjunto de suposições e práticas que promovem o tratamento diferencial ou desigual de pessoas por causa de diferenças reais ou presumidas de corpo ou mente. Então, isso nos leva a pensar nesse iceberg. Existe o preconceito explícito, é quando você vê o bico do iceberg, né, na área da superfície, mas existe também esse preconceito implícito, que vai muito mais a fundo e que é muito maior, está entranhado na nossa cultura, né? E esse preconceito implícito, ele carrega esse capacitismo de forma muito natural, que a gente acha que não está fazendo nada errado, porque a gente não se preocupa ter uma intenção sobre o que a gente está fazendo. Então, como eu já expliquei, né, preconceito explícito são atitudes e crenças que temos sobre uma pessoa ou grupo em níveis consciente, né? Estamos totalmente cientes dela e, portanto, podem ser auto-relatados. Então, a gente tem um preconceito explícito, tipo racismo, né? É um preconceito explícito, porque a gente vê a cor da pele de uma pessoa. E tem no preconceito implícito, são atitudes inconscientes, que ficam abaixo da superfície, mas podem influenciar nossos comportamentos. Tá? Então, isso é para a gente pensar como é que a gente aplica ou como é que a gente vem aplicando esse tipo de preconceito sem saber. Um exemplo de preconceito implícito, e foi no projeto no projeto do US Department of Education, no Departamento de Educação aqui dos Estados Unidos, onde eu conheci a Sarah, foi justamente isso, que eles queriam que eu fizesse uma solução de design com o nível 3A do WCAG. É o nível mais acessível com relação ao padrão do WCAG, né? E visualização de dados é um preconceito explícito. Vamos começar pelo o nome, Data Visualization, visualização de dados, né? A gente já está assumindo que os dados precisam ser visualizados. É como queremos que os usuários visualizem os dados. Mas, na verdade, durante esse projeto, o que a gente identificou durante as pesquisas foi que a gente precisa representar os dados, né? Como os dados são representados para todos os usuários, não é só fazer um gráfico, né? Um dashboard e achar que aquele dashboard é acessível. A gente pode fazer um gráfico acessível, mas vai além disso, e eu vou mostrar esse exemplo agora. Né? Quando a gente cria uma visualização de dados, a gente cria essas barreiras implícitas, né? Quando você olha um gráfico de barras como esse, está tudo muito bem descrito, você vê o valor, você vê o percentual, você vê o X e os Y, os eixos, né? Você vê o título, mas isso pode ser bem melhor. E eu noto aqui algumas coisas. O título está mal descrito, né? Então, pessoas com deficiência cognitiva ou dificuldade de aprendizado, eles vão ter vão precisar de um certo tempo para tentar digerir isso. Então, se a gente pode criar um design melhor que, ah, que explique isso de forma objetiva, seria bom. Tem outras barreiras que a gente cria aqui. É muito difícil de navegar esse gráfico, né? Existe uma necessidade tecnológica que vai além de design. É difícil de ler porque é pequeno os labels, né? Os números. Não é mobile friendly, não é amigavelmente visto no telefone. E mesmo que a gente melhore isso, a gente pode criar uns captions, né? Colocar umas letras embaixo explicando
o que esse gráfico representa. Tem um título melhor, com um sumário, uma descrição. A gente tem acesso aos dados de tabular, né? Você pode baixar um Excel ou um CSV, você pode compartilhar. Essa iteração aqui desse design já está muito mais acessível, mas dá para ser melhor. Será que uma pessoa vai ter a mesma igualdade de experiência que todo mundo, né? E esse é o design final. Títulos maiores, você pode ver isso no telefone, você tem uma descrição geral, você pode navegar verticalmente, né? E vai além, né? Você pode também ter um suporte de áudio, né? Você pode pedir para esse dado ser representado de forma auditorial, ok? Vou passar isso aqui ao final, né? Como obviamente, a representação de dados tem essa pegada visual também, né? Mas não pode ser a prioridade, tem que ser igual essas multimodalidades para todos os usuários. Isso aqui é onde a gente leva, eu vou passar para a Sarah agora, isso aqui é onde a gente leva para a gente tomar muito cuidado quando a gente ouve essa regra. Vamos focar nos 80%, porque depois a gente resolve os 20%. Os 80% é o que vai trazer mais dinheiro, é o que vai focar. Essa regra é onde a gente entra com o preconceito implícito. A gente está automaticamente excluindo 20%. Como designers, nós temos essa responsabilidade de incluir os 100%, né? A decisão de deixar os 20% de fora, deixa para outra pessoa, né? Aprenda, crie, inclua, né, pessoas com deficiência, para a gente incluir todas as pessoas, porque no final das contas é sobre pessoas, não é sobre as leis. Sarah, do you want to take on the inclusive design? Absolutely. If you don't mind, I will skip back to the Eu vou pular leaving out isso accessibility para. being a form of ableism really quickly, Vou voltar um pouco, because I think something that's porque really alguma coisa important muito importante ser to talk about falado is é to kind of make sure that we're para on the garantir same que page nós about estamos what sempre na ableism mesma is. So página e entender o que I think that capacitismo many of é. us, of course, Então, know eu the acho terms like que racism, ageism, racismo, and ableism is, of course, another one of these isms. And it capacitismo é basically altruísmo. refers to the fact of treating Isso vem do people with fato de disabilities like they are less than because of disability, eles entendem que isso é or menos treating them por conta differently. And we do this a das, lot, das deficiências, e isso é whether muito. it's maybe reaching out to Nós estamos chegando no touch ponto someone de with a tocar disability, to alguém give com them uma. perceived assistance that they need Para tocar without essas pessoas, consent, dar a eles a whether acessibilidade que eles it is precisam, inaccessible content. um They are conteúdo very subtle acessível, things that creep up muitas as coisas parts of ableism that pequenas, we may mas que not even também consciously são realize parte we're do, doing, do as Marcella capacitismo, mentioned earlier. So como a I gente wanted mencionou to come back antes. to that, Então, eu and gostaria de voltar then para isso. let's go back to Então, vamos voltar para inclusive design means nothing about us without us. design, And so inclusive, não significa nada sem a gente. this phrase, Então, nothing about us without us, is very, very common essa in the frase é disability muito community. importante na And in the context comunidade of inclusive de design, basically inclusão. what we're saying Basicamente, o is que a gente está falando é que you don't get to build for us você não pode without construir algo involving pra us. gente sem a gente. Because a Porque non-disabled person can uma never pessoa, determine uma pessoa que não tem deficiência não fully consegue determinar what a disabled totalmente person needs. o que uma pessoa com deficiência precisa. And it E, goes a step further for me. It's e not vai a um outro just, lugar para mim. of Não é course, when you're só, user testing, you involve the end user with disabilities. That's who you want. That's who não your é só customer sobre não is. envolver essa But pessoa, it's mas also sim about making sure that as you garantir move through the que design reviews and other parts of the process,
que essa you pessoa é are parte do involving processo, que você qualified está experts with disabilities uma pessoa because qualificada para they fazer can algo para point out pessoas com things and deficiência, notice things that para maybe a notar typical coisas, user does not. para entender as coisas que outras pessoas não vão entender. Sim, sim. Thanks, Sarah. So thank you again, Sarah. A Sarah está disponível para consultoria. Eu vou habilitar eu vou dar para o grupo essa apresentação. Tem muito resource aqui, bônus para vocês usarem e entrar em contato com a gente, né? Conecta com a gente no LinkedIn. Eu vou parar de compartilhar. I'm going to stop sharing, Sarah, and I'm going to give back to our hosts. Thank you. Thank you so much, Marcelo and Sara, for this very, very rich and powerful presentation. I'm going to make one question to the three of you, and then I'm going to ask to the audience if they want to ask questions too. Please, por favor, perguntem também. Vamos fazer uma conversa, né, um bate-papo. Mas eu queria fazer uma pergunta tanto para a Sara quanto para o Marcelo e para Carlos. Como o design pode ser, ao mesmo tempo, né, inclusivo e inovador, sem cair nesse equívoco, né, que o senso comum, às vezes, pensa, né, de que a acessibilidade limita, de alguma forma, a criatividade? Como é que a gente pode resolver isso, que não é um problema, né? Mas assim, como é que a gente combate esse equívoco, né, de que a acessibilidade de alguma forma limita a criatividade no design? Quem pode começar respondendo? Carlos, pode ser? Posso responder, então. Pode ir, Carlos. Depois we'll pass to Sarah after Carlos. Tá certo. Eu acho que primordial é entender que a acessibilidade ela não é aquilo que eu estava falando, né? Um extra. Ela é essencial, fundamental, um direito que tem que estar desde o começo do processo. Acho que também, além de a gente pensar nessas diretrizes de contrastes, de uma tipografia, de uma iconografia acessível, acho que a questão de incluir realmente as pessoas com deficiência desde o início do processo, caso isso não esteja proposto, né, não seja possível, trazer através de testes, de workshops, como o Marcelo tinha falado, e realmente entender que a acessibilidade ela pode ser parte da ferramenta criativa também, né? Ela não vai ser uma contraposição da estética, do inovador. Ela, na verdade, ela vai ser um impulsionador disso. Então, acho que esse foi um dos desafios principais quando a gente estava pensando na identidade do Inovae, que é um evento, né, que pensa sobre tecnologia, comunicação, que tem que ter um visual contemporâneo, e acessível, né, obviamente. Então, acho que esse foi o nosso desafio principal no processo criativo, entender como fazer uma identidade para um projeto que não caísse no estereótipo, né, no senso comum, de tantos projetos que a gente vê por aí, onde não tratam a acessibilidade como algo primordial, ou cai nos estereótipos, clichês, assim, do senso comum. Muito obrigada. Sara? Sure. So I think that what often Bom, gets eu acho que overlooked, o que acontece especially frequentemente, in especialmente design, is em that design, é que there tends to be a thought process that tende a haver um it's processo de either pensamento que visually é striking muito or visual excessive. ou And this inacessível. doesn't have to be an either E or. não precisa Something ser can dessa be forma. both visually striking and accessible. Precisa ser algo So long acessível e as visual, pode the ser o meio. accessibility is built in from the start, and Então, so a long as you're acessibilidade using
ele não precisa ser the reduzido, accessibility standards and principles correctly. então a gente não And tem then, of essa course, there is, sensibilidade, essa you know, acessibilidade adding correta, to what justamente por Carlos pensar has esse already processo em mentioned, you opostos, have em to involve people limitantes. with Então a gente disabilities from the tem que beginning. envolver But pessoas here's the deficientes thing, nesse processo. You can't involve just one blind person, Você não just pode one só low envolver uma vision pessoa person. cega, só uma You have to única involve a pessoa. range of Você people tem que because envolver accessibility um is not a grupo de one size fits pessoas, all porque a acessibilidade não é só approach. sobre uma pessoa. And so Então, you have to really você tem gather some que diverse user entender a feedback that diversidade, not only takes into account e isso disability, but geralmente cultural leva para a gente entender a experiences, cultura e a familiarity experiência desse with the tools usuário, and platforms that are being entender as used, ferramentas e o que a and gente you pode have fazer. E to você tem que kind of blend that together to figure out unir the tudo best isso, a approach. equipe e as For ferramentas para example, in descobrir o que South vocês podem Carolina, fazer. in the Por US where I exemplo, live, na Carolina do a Norte, lot na of universidade, our muito blind da nossa população are cega over age 65. são And pessoas mais so velhas, acima de when 65 anos. I am Então, guiding eu estou nonprofits guiando here, uma ONG I'm not only focusing on aqui focando em accessibility, I'm focusing on acessibilidade e focando the UX também of just how em uma easy is it to experiência find something on a page or a platform? How many em steps does it como a take gente to get there? pode utilizar So isso e being very resumir conscious isso of para essas that. And then as pessoas. far as innovation, I think the Para thing to entender essa remember is inovação, eu that acho que typically tipicamente those who historically essas pessoas have que têm innovated are historicamente not thinking about não estão pensando accessibility. sobre a So I gente, think sobre what's important to acessibilidade. remember is Então é muito importante lembrar before que you can innovate with accessibility, antes check que your você own possa biases, inovar com check your own acessibilidade, ableism. olhe a sua Because base, o seu capacitismo, again, porque you don't novamente get to decide você não pode what people with decidir disabilities o need. que pessoas deficientes precisam. O que eu adicionaria ao comentário do Carlos e da Sarah é lembrar também que a deficiência vai além da deficiência física. Existe deficiência cognitiva. Existe dias que nós não estamos muito bem. Existem horas do dia que nós estamos muito cansados. E isso tudo influi na maneira que nós usamos qualquer produto, né? Então você pode imaginar uma pessoa que está atravessando um divórcio, né? E ela recebe um contrato enorme para ler, né? Dependendo do dia, dependendo da hora, todos nós vamos ter essa dificuldade. Então, a acessibilidade está para todos, não é só para quem tem deficiência. Todos nós temos os nossos ups and downs, né? E a gente precisa incluir isso na maneira que a gente cria os produtos. Não criar, o Carlos estava falando sobre graphic design, né? A gente vê muito texto, a gente não pensa em alguém com dislexia, né? A gente não pensa em alguém com dispraxia. Então, ter esse entendimento de como as pessoas vão consumir o conteúdo é muito importante. E existem os padrões do Web Content Accessibility Guidelines, do WCAG, diz, né? Tenta manter a linha até 80 dígitos, né? Para idiomas não gráficos, né? 40 para idiomas gráficos, né? Então, se a gente vai até 80 dígitos e a gente quebra a linha, manter até 3 linhas para ficar mais fácil de consumir esse conteúdo, né? As práticas estão aí, né? A gente não só praticar, mas a gente compartilhar mesmo. Então essa é uma das coisas que a gente tenta fazer, né, com os designers. E procurar informação, né, Marcelo? Como você diz, as práticas estão aí, existem bons exemplos, né? Eu acho que a academia tem que trazer esse discurso para dentro, mas também é de cada um e cada uma, né, na sua prática profissional, ou mesmo percebendo que não tem esse conteúdo, que não tem essa informação
suficiente, que procure saber, né? Que procure se informar e encontrar ferramentas, né? E informações sobre os protocolos e tudo que já existe disponível no mercado. A gente não sabe o que a gente não sabe. Exatamente. E tem que procurar saber, né? Gente, tu quer completar alguma coisa? Eu queria perguntar se alguém na plateia tem alguma pergunta. Temos várias. Já algumas. Eu só ia falar de aproveitar e usar a inteligência artificial também a favor, né, de muita pesquisa e busca de ferramentas, se certificar também das informações, mas realmente hoje em dia estamos em um patamar onde a informação está aí disponível, né, e cabe às pessoas procurarem também. Vou passar o Eu microfone aqui para algumas posso, pessoas. deixa eu só fazer um comentário no que o Carlos acabou de falar. Todo mundo está usando inteligência artificial, mas se a gente lembrar de colocar no final de qualquer prompt, a gente lembrar de colocar faça isso acessível ou faça isso de forma inclusiva, em todos os nossos prompts, suas soluções serão bem melhores. Perfeito. Eu vou levar aqui o microfone para algumas pessoas que fizeram pergunta. Bom dia, eu sou a Andrea. Vamos descrever que eu acho que a Sara é cega total, né? Eu sou uma mulher parda de estatura mediana. Hoje eu tô de cabelo solto, uso fones de ouvido preto e o aparelhinho de AD branco. Estou maquiada, visto uma blusa azul clara, uma pulseira preta estilo rock and roll com pinos na cor prata, formatos quadradinhos, calça preta de tecido e tênis branco com prata. Eu estava ouvindo a Sara falar, principalmente, e seria uma pergunta muito interessante saber como é que é a questão da acessibilidade no estudo das comunicações nos Estados Unidos e como é que ela fez para se inserir nessa área de trabalhar com design inclusivo, como é que foi para ela e como ela vê os obstáculos ainda dentro das grandes corporações e principalmente no mundo da moda, onde a gente fica muitas vezes excluídos, e quais ferramentas são mais acessíveis e como é que seria, na questão da acessibilidade, não só para a gente, mas para quem também não estuda essa área, mas queira ter algum conhecimento mínimo, saber como se inserir, o que indicar para os professores para inserirem a gente na questão das ferramentas, porque não se há essa propagação. É uma tecla que a gente bate muito, tanto dentro da programação, quanto dentro como do designer e da comunicação no geral, que ainda são áreas que têm muita coisa visual. So I think Eu acho que that it's not that they have a lot of things visually, it's that we eu acho think que they é que eles têm muitas coisas visuais. do. And so if you Então, think about, se você pensar so let me sobre, back up. I actually have a degree então eu in tenho public um relations and diploma communications, and so em have done some relações of públicas e these comunicação. accessibly. And if you think Então, about if sort you of our pensar bread and butter, sobre as it were, in a lot of ways, is social media, right? relações Many sociais social e media mídias platforms sociais allow you em, to em add plataformas alternative sociais. text to your Então, a gente images. tem algumas outras opções. And beyond that, E, it's little além things disso, like don't put text in your images, não coloque because texto nas suas imagens, that violates the Web Content Accessibility Guidelines. porque isso viola Don't algum let a tipo social media de lei platform social. write your alt text for you. Não faça com que as suas mídias sociais Because escrevam todas as it suas will be mensagens bad. para você. And I wish I had my Porque, examples to show you, but it will be porque eu bad. tenho alguns exemplos para te mostrar, mas eu vou And voltar. then Mas things like presentations. coisas como So I apresentações, build at least eu two criei accessible slide pelo decks a month menos because I'm 2 training. sites acessíveis.
And it's just E, simple things like e são not making coisas it muito visually simples, heavy como não and ter tudo de remembering to forma put your visual headings properly e where they go and grade lembrar those headings the de right criar way. isso de uma forma acessível no And momento certo. just little E things like that, são really coisas being pequenas, assim, mindful que of são muito how pensadas you're e que são using your visuals, ignoradas what e your que a gente visuals deve are actually realmente doing for focar your nisso. content, and O que é que a gente being pode fazer para intentional that, diminuir toda essa you know, visualização? people with disabilities Pessoas com are a deficiências huge part são uma of, grande you know, parte the market share for many companies, do mercado and de they don't get to take marketing advantage e eles não podem the tirar services those companies vantagens have to por offer. isso, So para entender how do que how do I como que a include gente them? I pode write text in mudar plain isso, language. mudar isso I de use outras alt-text formas, em emojis, outras things like that. coisas como isso, pequenas coisas como isso que podem mudar de fato o mercado. Temos mais um. We have Boa tarde, meu nome é Lorena Romão. Eu sou estudante de design da César School, estou no segundo período agora. E no semestre passado nós desenvolvemos um projeto, né? A gente tem uma disciplina chamada Projetos, onde a gente desenvolve vários projetos. No primeiro período a gente desenvolveu um artefato físico e o tema do projeto foi jogos e acessibilidade, onde nós desenvolvemos jogos acessíveis para pessoas com qualquer tipo de deficiência, deficiências motoras, cognitivas, enfim, foi interessante. E agora a gente está desenvolvendo, no segundo período, a gente está desenvolvendo um projeto para um portal de notícias aqui de Pernambuco. E a minha pergunta é: a gente fala muito sobre acessibilidade na teoria, mas na prática a gente sabe que é muito diferente. As coisas funcionam diferente. E nos portais de notícias a gente tem uma grande dificuldade na questão de acessibilidade, em questão de funcionalidade. E essa a minha pergunta vai mais para Marcelo, pela questão de UX, porque o meu grupo a gente vai refazer o site. Nós vamos mudar o site, fazer ele de uma forma mais na verdade, trazer uma funcionalidade, né, para o site de uma forma que atraia a atenção das pessoas. E eu queria saber como é que a gente pode trazer a questão da acessibilidade como um diferencial para o portal de notícia. Tipo, só complementando para ficar um pouco mais claro, no quesito de a acessibilidade ser de fato algo que funcione e que seja de fato inclusiva e que não tenha, porque assim, quando a gente desenvolve um projeto, nunca conseguimos atingir 100% as pessoas de uma forma boa. A gente não consegue agradar todo mundo o tempo todo, mas a gente faz o máximo que a gente pode para que as pessoas sejam incluídas e que as pessoas consigam participar e interagir. E aí eu queria saber como é que a gente pode fazer para tornar a acessibilidade no portal de notícia algo funcional e que seja satisfatório para a grande maioria das pessoas. Ótimo, eu só não peguei o nome dela, desculpa. Lorena Romão. Lorena. Muito obrigado, Lorena, pela pergunta. A primeira coisa é você precisa ajustar suas expectativas, porque mesmo que a gente crie algo completamente acessível no design, quando é implementado, talvez não será tão acessível quanto a gente esperava. Então, uma coisa é você fazer as recomendações apropriadas, pensar no seu portfólio, né? Porque você é o profissional, a profissional que está criando soluções acessíveis. A partir do momento que por qualquer razão, a empresa ou o gerente de projeto decida não implementar a sua solução, deixa de ser do seu controle. É claro que você vai sempre advogar, você vai ser a evangelista de todos os usuários, mas infelizmente o lado comercial tem as prioridades e a partir desse momento a sua função é, tudo bem, a gente não entrega agora, mas podemos colocar isso no plano do projeto para a gente completar isso no próximo semestre, né? Essa é a evangelização que nós designers precisamos ter, não desistir, né? Buscar. Então, com relação à pergunta de como fazer algo completamente acessível,
É, existem as práticas, principalmente em portais de notícia, já existem boas práticas, né, como a BBC, né, eles fazem um excelente trabalho em acessibilidade. E mas eu deixo aqui o meu convite, né? Se você conectar comigo no LinkedIn, toda semana eu dedico 2 horas para a comunidade, eu converso contigo, de todo meu coração, eu me voluntario a tentar te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Mais alguém tem alguma pergunta? I would like to go into this a little bit. So Nesse I sentido, think eu you're in a acho really interesting position because que você tem uma posição muito if I interessante understand porque, right, you're being se eu told that entendi your certo, assignment is to você do news quer portals in a different way. fazer portais de notícias de And uma forma diferente, that assumes that news e portals are broken. isso significa que o seu portal And está quebrado. they may not be. E eles podem Because não so I'm estar thinking quebrados. about myself. I mean, I sit Ficou and read alguma the New coisa York Times every sobre morning eu realmente leio o and New York Times todas as find manhãs. zero broken about the E não está portal. realmente quebrado sobre o So I virtual. think Então eu acho really que o it que entirely realmente depends on depende muito what sort of portal you're looking to design, whether you're que thinking, tipo de portal você quer audio construir, video que news or whether tipo you're você thinking quer criar um text-based portal news. com áudio, And com I lugar, think com espaço if, físico. I don't know you E, well and I don't know your bom, eu não relationship with your conheço você instructor well, totalmente, but eu what I não would say conheço to sua you is relação com isso you're in a totalmente, really interesting position to challenge mas você tem uma this posição muito because this interessante, is the muito point at desafiador, which if I were in this situation, I would porque say to my instructor, se eu trabalhasse nessa well, situação, what do bom, eu people diria with para o meu diretor, disabilities think about news portals? What eu do pensaria o they, que what have they said pessoas they need? com Because I deficiências can tell you pensam now sobre that isso. I don't see a need to do many of them differently. Eu não preciso fazer isso de uma forma completamente diferente, e sim entender o que eles querem. Great point, né? Principalmente, Sara, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os portais de notícias são muito pouco acessíveis. Eu sou jornalista, né? Sou de uma organização chamada Marco Zero Conteúdo, e lá tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto, que foi um projeto vencedor do desafio do Google News para a América Latina, o desafio de inovação do Google, e trabalhamos exatamente com esse problema, né, da baixíssima acessibilidade nos sites de notícia aqui do Brasil. E algumas das soluções que a gente apresentou, além de uma pesquisa sobre o tema, né, sobre acessibilidade em sites jornalísticos, foi exatamente um aplicativo, um aplicativo dirigido para pessoas cegas e com baixa visão, que transformava o conteúdo de 9 sites de jornalismo aqui da região Nordeste do Brasil em conteúdo acessível a partir de protocolos e padrões, né, de acessibilidade. Foi um projeto que ensinou muito a Marco Zero, que é uma organização que esse ano vai completar 10 anos. Nós fomos fundados em 2015 e só entramos em contato com esse debate sobre acessibilidade quando surgiu essa oportunidade em 2021, né? De lá para cá, tentamos ser acessíveis em nossas soluções, ainda não estamos sequer próximos assim do ideal, mas realmente no jornalismo, infelizmente aqui no Brasil, a gente tem muito pouca preocupação até hoje, né, com essa questão. Então, acho que estamos muito atrás, né? E aqui que legal que tem estudantes, né, trabalhando também nessa perspectiva e construindo uma solução. A gente está se aproximando aqui do horário final. It is, based on what I'm hearing. And what I will say Bom, o is, que eu I'm going falo to echo what aqui, Marcelo said to you. eu vou I falar am sobre o que a always Marcela excited falou. to do Eu community sempre fiquei time. de lado. I mean, I would be really excited to help you test anything Eu that you're adoraria working ajudar on. você And a this fazer is, esse teste. this is just me to you. This is not consulting. This is just, Isso não é uma consultoria, isso sou peer-to-peer eu professional com guidance. você. If you want to connect with me on Se você LinkedIn quiser or conectar on my comigo no website or email, LinkedIn, feel free to do that, and I'd por love to favor, take some fique time with livre you. para fazer isso. Eu adoraria te ajudar. Thank you so much. Estamos nos aproximando aqui do final, e queria só pedir para Sara, Marcelo e Carlos
Eu acho que vocês já falaram bastante sobre isso, mas o que é que os designers, futuros designers, estudantes que estão aqui, qual é o erro que eles não podem mais cometer? Assim, qual é o erro impensável, assim, para quem está fazendo design, nessa perspectiva? Eu acho que o erro principal, e eu vi bastante durante a minha graduação, é a criação de projetos, a criação de produtos, experiências, focando apenas no estético. Fazer algo que seja apenas bonito, né? A gente discutiu isso aqui ao longo da mesa, que é algo impensável, impraticável, assim, para o futuro não, o presente, né? A gente criar realmente pensando em pessoas reais, pensando em soluções reais. Então, acho que projetar apenas pela estética e não pela solução real. Sarah? Sure. So I'm going to reframe this a little bit Bom, eu vou because reformular isso um pouco. I don't I Eu don't always like não, the idea of eu what não gosto da mistakes are you ideia making, because if you de don't erros que know, você faz, porque se você then não you're sabe, not making a mistake. bom, se você não sabe, você não tá what you know. fazendo erro, você não tá. So what I'm going to say Então, o que eu tô falando é a que little bit differently is um pouco diferente é que for design students, if you para are estudantes de not design, se você about não está accessibility sendo in ensinado your sobre instruction, acessibilidade and na you know sua that it instrução e exists, você sabe que esse erro and you are in a existe place where you feel safe and e você comfortable não está no with that lugar instructor to do seguro com so, esse instrutor, ask for that, peça por because isso, you porque should be being você taught, deve ser capaz de and fazer you isso, você deve ser can't be capaz de ser judged ensinado sobre for things that acessibilidade. you do potentially inaccessibly if you are E você not. tem que entender sobre And then a the não other thing I will acessibilidade. say E is outra coisa que eu vou dizer é que there are a lot of people tem in the muitas digital pessoas accessibility space. I think individuais Marcelo and I very much included, and em Carlos, I lugares expect you inacessíveis. too, Marcelo e eu who falamos muito sobre isso. one of the things we really love to Uma das do coisas is que a mentor, gente precisa and we are pensar really, really sobre, passionate about uma coisa making que a sure gente é that muito people have apaixonado the por knowledge they need. desenvolver And so I essas think it's really important soluções. if you Então have é muito that importante desire que você tenha for fully inclusive, accessible esse design, design find someone totalmente in that inclusivo, digital encontre accessibility alguém space para que that possa te ajudar nesse you sentido. move well with, you work well with. Maybe Encontre you alguém que follow você them on trabalhe LinkedIn for a bem, while to alguém get que a você tenha feel uma for who they boa are, parceria and para then vocês don't se be afraid to entenderem. ask for E mentorship, não for tenha help, medo because de pedir more ajuda, de than perguntar. likely, we're going to be willing to help you as best we can. Nós vamos ser capazes sim de te ajudar da melhor forma possível. É uma I solução love que that, eu e o Sarah. Marcelo gostamos muito de fazer. Bom, eu acho que o maior erro será você esperar a informação chegar em você, né? Como a Sarah falou, e aproveitando, pegando a carona no que o Carlos falou, que a gente está sempre procurando fazer algo bonito como designer, né? Porque nós estamos usando o nosso preconceito implícito, né? Então a gente quer fazer algo bonito, mas soluções acessíveis também podem ser bonitas, né? Eu tenho vários exemplos que eu posso compartilhar, mas combinando o que a Sarah e o Carlos falaram, você tem que buscar. A sua curiosidade vai fazer algo melhor. Então, seja curioso, né? O pior erro que você pode fazer na sua carreira toda é não ser curioso. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito importante, acho que muito enriquecedora essa conversa para todos nós. Mais uma vez, um prazer e uma honra, né, conversar com vocês dois. Amém. Estamos aqui presencialmente. Uma pena vocês não poderem estar para conhecer o Recife, né? Não sei se Marcelo e Sara conhecem, mas é modéstia à parte uma das cidades mais bonitas do Brasil. Linda. Então, gostaríamos de ter vocês aqui presencialmente. Fica o convite para o próximo Inovaê.
Vamos fazer um workshop. Para vocês Oh, permanecerem we na would love tela um it. pouquinho, para a We gente would love fazer uma it. foto, né? Nós quatro, e agradecer novamente a presença. A gente fica aqui, permanece sentado. Ah, tá. Pronto, acho que ficamos todos enquadrados aqui. Muito obrigada. E se quiserem, né, dar despedidas, acho que Carlos quer falar alguma coisa, só. Agradecer. Eu acho que só agradecer mesmo o convite do congresso, agradecer a Marcelo, a Sarah, a Carol, foi incrível. É muito importante a gente reforçar a urgência, né, de eventos como esse. E acho que é cada vez mais inspirador e enriquecedor como designer estar presente, ouvir vocês, trocar conhecimento, experiência. Então, agradecer bastante a vocês. Sarah, you want to say your thank you? Sure. I wanted to say thank you Bom, eu queria to all of you. agradecer Like I para said todos earlier, it really has been vocês. an honor Como eu to falei, have é a uma honra chance estar to aqui, ter speak a to you, chance to de talk estar more aqui, de about falar the sobre isso, disability perspective falar with sobre you. isso enquanto uma pessoa And deficiente. thank you for giving E me the opportunity muito to obrigada por learn me with dar you, a because this has oportunidade para been my aprender, first porque isso tem international sido panel, and minha it's been a little primeira different, experiência internacional. and É um has been pouco a great learning diferente, mas experience tem for sido me as well. ótimo. Tem sido uma ótima experiência And para mim if there's também. anything that E I tem can, alguma coisa que help eu with, if posso there's ajudar anything I can consult vocês, se with, tem just alguma coisa feel que eu free to reach posso, out. I por will be happy to favor, talk to you. fale comigo, se sintam livres para me contactar. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado Larissa, obrigado Carol, obrigado Carlos, obrigado a todo mundo, né, que fez pergunta, que participou. Eu estou disponível no LinkedIn, meu nome é Marcelo Paiva. Eu não descrevi, mas eu sou um careca sorridente, muito simples. Eu estou sempre usando uma camisa simples, mas foi uma honra estar aqui com vocês. E minha esposa é de Recife, eu estou sempre em Recife. Que ótimo. É. Obrigada, gente. Boa tarde, bom dia para você. Obrigada, gente.